Eclesiastes, capítulo de número, louvado seja Deus, 9 e versículo 8. Quem já encontrou, diga amém. Maravilha. Diz assim a palavra, apenas um verso: em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando Deus, ele traz esta palavra através do pregador, ele diz assim: em todo tempo seja alvas as tuas vestes. E aqui eu encontro um ponto muito importante, porque o pregador, ele está trazendo uma palavra em um tempo difícil, em um tempo em que a heresia, em um tempo em que a hipocrisia, em um tempo em que os falsos mestres, em um tempo, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela também já era exposta, e muitas pessoas não a recebia, não entendia o chamado de Deus para uma vida plena diante da sua maravilhosa presença. Às vezes nós ficamos pensando: mas as dificuldades, os problemas, as perseguições, as afrontas acontecem com a minha vida, acontece com o meu ministério, acontece com o meu chamado, acontece com a minha família. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós observamos que desde a criação do homem, o homem já nasce, aleluia, louvado seja Deus, após pecado original de Adão, o homem já nasce com a tendência de confrontos, de dificuldade, de problemas, de situações. Então observe que o pregador, ele enfatiza aqui sobre as vestes brancas. Observe que o Senhor, uma vez que Ele nos chamou, uma vez que Ele nos redimiu, uma vez que Ele nos comprou, uma vez, meus irmãos, que fomos transformados pela renovação do nosso entendimento, à luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos deu das suas vestes. A igreja não é uma propriedade do governo. A igreja não é uma propriedade do pastor que está à frente dela. A igreja não é uma propriedade de uma instituição. A igreja não é uma propriedade de um homem. A igreja, ela não é uma propriedade de alguém que possa querer se apossar. A igreja, ela é exclusiva, propriedade de Cristo. E uma vez que a igreja, ela é, aleluia, exclusivamente propriedade de Cristo, esta igreja, aleluia, ela tem as marcas de Cristo. Aleluia, eu estou querendo dizer para você, aleluia, que ninguém poderá parar a igreja, ninguém poderá deter a igreja, ninguém poderá, aleluia, meus queridos e amados irmãos, impedir o agir de Deus sobre a sua igreja, porque essa igreja não é propriedade humana, esta igreja é propriedade eterna, aleluia, de Cristo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que na casa do sábio há azeite, e a Bíblia diz que na casa do insensato não há azeite. Na casa do sábio há prosperidade.
E na casa do insensato não há a prosperidade. Não estou falando de condições financeiras, estou falando de paz. Estou falando de coisas, meus queridos irmãos, que de verdade nos faz feliz. Porque nem tudo que nós apalpamos nos traz felicidade ou até mesmo paz. Nem tudo que nós possuímos nos traz segurança e até mesmo, queridos e amados irmãos, aleluia, uma verdadeira paz. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, como eu já citei, a Bíblia diz que na casa do justo ou na casa do sábio há azeite. Na casa daquele que não é sábio não há azeite. O que é que a Bíblia está dizendo? Quando olhamos para o capítulo 25 de Mateus, nós conhecemos uma parábola bastante conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Eu acredito que muitas pregações você já ouviu sobre esta parábola. Eu acredito que tem irmãos que conhecem até de cor esta parábola. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As prudentes, meus queridos e amados irmãos, elas tinham como o maior patrimônio, ela tinha como algo inegociável a presença de Deus na sua vida. E se você acredita que, aleluia, o maior valor que você possa possuir, o maior valor que você possa ter, alguma coisa mais preciosa que você tem, aleluia, que é a presença de Deus, e isso é inegociável. Levante a sua mão e glorifique a palavra de Deus nesta manhã. Aleluia. Existem coisas na nossa vida que nós chamamos de valores. E quando nós entendemos isso, nós não negociaremos. Nós não negociamos aquilo que temos como valor, como princípio. As 5 prudentes, elas não negociaram os seus princípios. Elas não negligenciaram a fé. Pelo contrário, elas tinham azeite e ainda buscavam mais. Elas possuíam em suas vidas e ainda tinha em reservas. E a Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, aleluia, que estas, aleluias, perseveravam, aleluia, com as suas vestes branqueadas. Note, queridos e amados irmãos, que este azeite em Mateus capítulo 25, aleluia, é simbolicamente, aleluia, o Espírito Santo. Aleluia, a igreja precisa entender, aleluia, que é o Espírito Santo de Deus que Ele apresentará a igreja, aleluia, santa, a igreja, aleluia, redimida, a igreja comprada, a igreja lavada e a igreja preparada para ter acesso às bordas do Cordeiro. Então é o Espírito Santo que apresentará a igreja diante do Senhor. Não negocie a sua santidade. Não negocie a presença de Deus que está sobre a sua vida.
Não negocie, aleluia, nem por ouro, nem por prata, ou por qualquer que seja, aleluia, aquilo que o Senhor deu para você, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus, mas receberei o poder do Espírito Santo, aleluia, quando receberem. Glória a Deus. A igreja primitiva, ela começa em Jerusalém como lugar central, mas ela não fica apenas em Jerusalém. A igreja primitiva, ela sai de Jerusalém, ela passa pela Judeia, ela passa por Samaria, ela passa pela Galileia e ela chega até Roma. Mas Jesus deixou uma promessa dizendo: esta igreja apenas não nasce em Jerusalém, não passa apenas na Judeia, não passa apenas em Samaria, aleluia, não fica apenas em Roma, mas essa igreja, ela alcançará os confins da terra. Essa igreja está em Portugal. Esta igreja está no mundo. Esta igreja de Cristo, aleluia, louvado seja Deus, ela alcança, aleluia, as nações, e ela sempre alcançará as nações, aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz, queridos e amados irmãos, que a marca do sangue de Cristo que nos lavou está sobre a nossa vida, para que possamos proclamar, aleluia, liberdade aos cativos através da sua palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ainda dentro do contexto do azeite, observamos o quanto é necessário, eu disse para vocês o quanto é necessário sermos uma igreja coerente, sermos uma igreja, aleluia, na santidade, sermos uma igreja que viemos cumprir a nossa missão. E eu disse para vocês que para isso é preciso a presença do Espírito de Deus, ou seja, é preciso termos o Espírito Santo. Agora, quando nós olhamos para Samuel, queridos e amados irmãos, Deus fala com Samuel dizendo: toma o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei, aleluia, louvado seja Deus, aonde eu estou te enviando, a saber, aleluia, nesta casa que tu entrarás tem um, aleluia, que os meus olhos viram, que os meus olhos viu, tem um que os meus olhos, aleluia, se agradou, este é Davi. E diz a Bíblia que quando Davi, aleluia, louvado seja Deus, vai ter com Samuel, e Samuel derrama sobre Davi, aleluia, o azeite que ele havia levado sobre o vaso, o Espírito de Deus se apoderou dele. E eu entendo, queridos e amados irmãos, que Davi, aleluia, ele já estava sendo preparado para este momento, só que ele não sabia. Existem coisas na nossa vida que Deus começa a trabalhar ainda antes que nós viéssemos conhecê-lo. Existem coisas na nossa vida que Deus começa a fazer ainda antes que nós, aleluia, viemos ouvir a sua palavra e recebê-lo como Salvador da sua alma. E eu acredito que nesta manhã eu estou pregando para uma igreja, aleluia, que vive, aleluia, e que viveu essa história, coisas que Deus começou a fazer na sua vida ainda antes que você tivesse conhecido o Evangelho. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele tinha muitos desafios no campo.
Ele tinha que proteger as ovelhas. Ele tinha, em outras palavras, que dar conta do recado. E para ele dar conta do recado, muitas das vezes ele tinha que usar o que ele possuía nas suas mãos para guardar e proteger as ovelhas. E a Bíblia diz que algumas vezes ele matou o urso, algumas vezes ele matou o leão. Não sabia ele, queridos e amados irmãos, que aquilo era um preparamento de Deus, ou seja, ele estava dentro do plano estratégico de Deus, porém ele não sabia, aleluia, do que estava acontecendo, porque Deus olhou para Davi, aleluia, e não viu alguém Nutella. Deus olhou para Davi e não viu alguém desmotivado. Deus olhou para Davi e não viu alguém com medo. Deus olhou para Davi e viu alguém cheio de fé e de coragem e de cuidado. Pode aplaudir a palavra de Deus com alegria. Aleluias. Deus disse assim: eu escolherei, porque vejo que este é um homem corajoso. Deus já estava preparando-lhe. Deus já estava no seu plano estratégico, criando escolhas. É por isso que quando Samuel o unge, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E eu chamo aqui esta unção, a unção de capacitação. Eu já ouvi pessoas dizer que Deus não chama pessoas capacitadas, e isso não é verdade. Deus, ele chama pessoas capacitadas, sim. E Deus, aleluia, ele também chama pessoas que não são capacitadas para determinada obra e para determinado propósito. Deus o capacita. Aqueles que são capacitados no mundo secular, Deus também os chama para utilizar na sua obra, para somar na sua obra e para crescimento estratégico na sua obra. Mas eu quero te dizer aqui uma coisa importante: quando nós viemos para o mundo espiritual, aleluia, não são as ferramentas seculares que vai alavancar, queridos e amados irmãos, o projeto que Deus tem na nossa vida. Às vezes as ferramentas seculares, ela será apenas uma ferramenta, mas Deus vai forjar essas ferramentas, aleluia, seculares, para ser instrumentos de bênção para a sua obra, para ser instrumento de bênção para a sociedade, para ser instrumento de bênção para a comunidade e para a igreja como todos. E se você crer, levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece.